Olá, alunos, paz para todos, como vocês estão? Estão bem? Bom, hoje nós estaremos começando a nossa segunda videoaula, e onde estaremos falando do capítulo 2 e do capítulo 3. Nós falamos do primeiro capítulo, na nossa primeira videoaula, e hoje a gente vai estar dando continuidade, falando a respeito da nossa disciplina, que é evangelismo, e a gente vai estar assim dando continuidade o que começamos a falar, sobre o que começamos a falar no capítulo 1, vamos estar falando no capítulo 2 e 3, e que possamos assim juntos, a gente dar essa continuidade, a gente ganhar mais conhecimento dentro da área do evangelismo, que é uma área muito importante. Bom, a gente vai começar falando a respeito da evangelização contemporânea, nosso tempo atual, nos nossos dias atuais, como é feita, de que forma é feita essa evangelização, como as pessoas recebem, esse evangelismo, como que elas estão ao ponto de receber a palavra de Deus, e de que forma também nós estaremos assim passando a palavra de Deus nos dias atuais. Sabemos que as pessoas mudam, o tempo muda, a sociedade muda, Nós vamos estar falando muito sobre a sociedade hoje, mas a palavra de Deus ela permanece a mesma, ela é a mesma. O que nós aprenderemos nessa videoaula é de que forma nós podemos trabalhar e levar a essas pessoas a palavra de Deus, por meios de estratégia, por meios de dinâmica, e formas de passar a palavra. A palavra ela vai ser a mesma, mas a forma, a didática que nós estaremos levando para essas pessoas, elas podem ser diferentes. A sociedade ela vive um processo de transformação, e tanto no sentido rural ao urbano, falando do urbano, há uma transformação muito grande, as pessoas saem do rural e vão para o urbano, aquela questão do êxodo rural. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho muito sobre isso também, dessa transformação da sociedade, onde as pessoas mudam, e um ponto muito importante que nós precisamos passar no evangelismo é que nós não podemos esquecer de forma nenhuma quem é Jesus, quem é esse Jesus. Nós, antes de começarmos a falar de Jesus, nós precisamos apresentar Ele para essas pessoas. Quem é Jesus? Nós vamos estar lidando com pessoas que nunca ouviram falar de forma assim objetiva, concreta, sobre Jesus, sobre a vida dele, sobre o chamado dele, sobre a pessoa de Cristo. E nós precisamos termos ali conosco ali respostas para essas pessoas que vão nos perguntar, que vão nos perguntar. Iremos perguntar para elas quem é Jesus para elas, elas vão responder, vão dar muitas das vezes uma resposta assim muito simples, da forma que Jesus é e sempre foi simples, mas cabe a cada um de nós que vamos estar evangelizando, não somente perguntar quem é Jesus, mas após a resposta dessas pessoas, a gente aproveitar para dar um resumo de quem é Jesus, do seu chamado, da sua importância na nossa vida, da transformação que Ele pode fazer em nossas vidas. Mas lembrando sempre que nós precisamos termos essa base de explicar para eles quem é Jesus, o chamado dele, a importância dele em nossas vidas. E até no Novo Testamento, no início da caminhada de Jesus, as
pessoas lidavam, estavam ali com Jesus e não sabiam que ele era o Cristo, que ele era o Salvador. Jesus algumas vezes é, passa essa questão ali para o povo, né? E muitas pessoas com Jesus ali ao lado acham que ele era uma pessoa comum, como todas ali, e que o Cristo mesmo, que Jesus mesmo iria vir. E várias vezes Jesus estava ali com eles, dialogando com eles, e eles não sabiam. Né? Aí aqui em João, no capítulo, queria passar para vocês, alunos, uma questão muito importante, João no capítulo 4, 25, é até uma passagem muito interessante, eu gosto muito, às vezes, né, eu dou palestra sobre ela, às vezes eu prego sobre ela, e é muito interessante, muito forte, porque fala de uma pessoa que está com Jesus, conversando com ele e não sabe quem é, não sabe que ele é o Cristo, que ele é a pessoa que vai transformar a vida daquela pessoa, que ele é a pessoa que vai salvar, né, aquela pessoa, que ele é a pessoa que vai restaurar aquela vida, vai transformar, vai mudar aquela vida. Que é lá em João, no capítulo 4, versículo 25 e 26, que disse assim a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias que estou falando com você. É aquela questão da mulher samaritana, né, que foi pegar água no tanque e encontra lá com Jesus. E ali começa um diálogo, começa uma conversa. E os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. E nesse período Jesus aguarda ali os discípulos voltarem. E eles entram num diálogo, Jesus e essa mulher samaritana. Sabemos que, né, os samaritanos, isso já é uma questão histórica, né, uma questão já bem antiga, que eles não se entendiam, de um desentendimento muito antigo da época entre os samaritanos e os judeus, e tinha-se uma rivalidade, eles não se falavam, não se comunicavam, e Jesus estava ali se comunicando com ela. E Jesus ele pede água àquela mulher, uma passagem muito interessante, pede água para aquela mulher e ela fala para Jesus, sem saber que com quem a pessoa que ela estava dialogando, que ela estava conversando era o próprio Cristo. Ela fala assim: olha, você não sabe que os samaritanos não se comunicam, né? não se entendem, não se aproximam dos judeus e você se aproxima até a mim? Né? Ela quer dizer: olha, nós temos uma rivalidade, nós não nos entendemos. E Jesus chega para ela e fala assim: ah, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu lhe daria água, né, para jorrar a vida eterna. E Jesus é bem objetivo e fala assim: olha, a água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. E você não vai precisar vir aqui mais nesse tanque pegar água. Então ela, na verdade, ela estava achando que esta água era uma água física, né? Essa sede que iria ser saciada era uma sede física. Mas Jesus estava querendo dizer assim: se você soubesse que quem está te pedindo água era o Cristo, era o Filho de Deus, o que se entende? Que esta mulher, ela estava conversando com Jesus, mas não sabia quem era ele. Ela não sabia que a pessoa que estava pedindo água para ela era o próprio Cristo. Então essa passagem é muito marcante, é muito interessante. E Jesus se declara ali para ela e depois fala: olha, quem está te pedindo água sou eu, Jesus, o Cristo, o Salvador, a pessoa que vai transformar a tua vida, a pessoa que vai impactar a tua vida, a pessoa que vai perdoar os teus pecados e a pessoa que vai te levar à salvação. Então essa passagem ela é muito assim objetiva em questão de estarmos evangelizando para as pessoas que não conhecem Jesus, né? Que precisam provar dessa água, que precisam serem saciadas. Nós vamos estar evangelizando pessoas que estão com sede, mas não com sede da água física, mas sede da palavra, sede de Jesus, sede de transformação. E aí vem a questão: como lidar com essas pessoas? Né? Nós, em pleno século XXI, nessa modernidade, nessa contemporaneidade, onde as pessoas, né,
estão sempre buscando soluções, buscando mudanças, transformações, né? As pessoas hoje em dia não ficam nesse corre-corre, buscando soluções momentâneas, né? Buscando soluções para saciar para as seus problemas emocionais e resumindo, tudo isso surge através de três pontos assim que para nós, né, é muito importante. E eu tenho aqui um histórico, uma pessoa, um missionário, né, que traz assim um resumo dessa sociedade contemporânea e que nós vamos estar evangelizando elas. Nós estaremos evangelizando essa sociedade contemporânea, né, que busca soluções, que buscam transformações, que a qualquer momento, né, mudam de uma questão para outra, vivem buscando emoções novas e ele dá um resumo para nós assim trabalharmos essa essa questão do evangelismo nos dias de hoje, como evangelizarmos no dia de hoje. Aí o missionário Ronaldo Lidório, num congresso brasileiro em 2018, ele levanta uma questão muito interessante. Está lá na nossa apostila, na página 26, esse missionário ele levanta uma questão muito importante, né, para nós assim entendermos o evangelismo, a evangelização nos dias de hoje, onde nós precisamos analisar, nós precisamos pesquisar como está essa sociedade, de que forma vamos evangelizar essa sociedade contemporânea, essa sociedade dos dias de hoje. Ele traz pontos aqui interessantes, e são três, né, que reorganizam a sociedade hoje, na nossa geração, que é a urbanização, é um ponto, a urbanização, onde as pessoas vivem cada vez mais em cidades, né? A urbanização, as pessoas vivem cada vez mais em cidades, né? Em bairros e nós vamos trabalhar com essas pessoas através da urbanização. Pessoas saindo do campo, saindo do lado rural, indo para a cidade grande, para a urbanização, e ali nós vamos trabalhar dentro dessa urbanização, dentro dessa sociedade, o evangelismo, que precisa ser estratégico, que precisa ser trabalhado, que precisa ser organizado. E também a globalização. O segundo ponto que ele analisa também, para estudarmos, né, o evangelismo, a globalização também é um ponto bem relevante. As pessoas estão cada vez mais conectadas umas às outras, né? Que a gente fala da internet, a gente fala das redes sociais, as pessoas estão todas conectadas umas às outras. Tem um lado positivo, tem um lado negativo, né, da globalização. O lado da urbanização, a gente é um fato atual, que não tem como nós corrermos disso, nós temos que prepararmos para lidarmos, né, com a urbanização, de que forma vamos evangelizar, e também a globalização, nós precisamos aproveitar a internet mesmo, né, que muitas pessoas não se reúnam mais, né, elas se comunicam mais pela internet e quase muitas vezes não se reúnem, né? A gente também vai, através dessa globalização, usar estratégias para evangelizarmos essas pessoas. E a polarização, né, que traz tendências do radicalismo e do extremismo, né, de dois pontos, né, tanto do radical como do lado extremista, né, as pessoas radicais, as pessoas extremistas. Então são pontos que a gente também vai estar lidando dentro desse evangelismo,
dessas nossas estratégias nós vamos utilizar. Bom, é claro que dentro desse evangelismo, dentro dessas estratégias, a gente vai usar, vai utilizar, né, vai colocar em prática, melhor dizendo, é claro, a oração, que fala que nós precisamos orar a todo momento, não tem um momento certo, a oração em todo momento nós precisamos orar, é claro, a santidade, que não tem também um momento certo para buscar a santidade ela precisa ser buscada a todo momento, a todo instante. E o outro ponto também, né, no nosso evangelismo, onde nós vamos usar a audácia, né, ser audacioso, sermos corajosos, intrépidos, é a pregação da palavra. Então são esses três pontos que a gente precisa utilizar também para quando formos, né, evangelizar, que é a oração, a santidade e a pregação da palavra. Tudo com ousadia, com intrepidez, e são pontos que nós não precisamos, que não podemos fazer de vez em quando. Tem que ser sempre, tem que ser uma coisa contínua, né, dentro do nosso evangelismo, né? Buscar a intrepidez, né? Perdermos a vergonha e sairmos para falarmos com as pessoas. Resumindo, estarmos preparados, né, para falarmos do amor de Cristo, falarmos da salvação, da transformação que Deus quer fazer em nossas vidas. Um outro ponto também que nós vamos falar, que já pega o capítulo 3, que falando de intrepidez, falando de evangelismo, eu trago também a parte da mensagem, né, das boas novas. E nós temos como uma referência boa o apóstolo Paulo, né, que foi um grande exemplo para nós, de um grande evangelista, que levou a palavra com muita intrepidez, com muita audácia, com muita coragem, que falou, né, por completo do amor de Cristo, não só falou, como viveu. Um exemplo também bom do apóstolo Pedro, né, que com trepidez, com coragem, não teve medo e falou do amor de Cristo, e muitas pessoas aceitaram a Cristo. E a gente tem uma referência boa, né? Lá no livro de Atos, quando Pedro sai em uma praça e prega, e nessa pregação ele ganha aproximadamente 3.000 almas. Imagine hoje você indo para uma praça, para um local movimentado e tendo a oportunidade, né, aproveitando as oportunidades, tendo a oportunidade de falar alguma coisa para essas pessoas, e você aproveita, usa de estratégia e fala do amor de Cristo, e nesse seu falar você ganha 3.000 almas, 2.000 almas, 4.000 almas, né? De acordo com as pessoas, com a quantidade de pessoas que estiverem ali te ouvindo, né? E você ganha todas ou alcança uma boa parte dessas pessoas, e a gente fica assim imaginando, né? Como se sentiu Pedro no dia que ele pregou e ganhou aproximadamente 3.000 almas. Aí a gente pensa, mas isso foi naquela época, foi em um outro século, né? E a gente está falando de um evangelismo, né, contemporâneo dos dias de hoje, é diferente. Pois bem, hoje também isso pode acontecer. Um pouco difícil, pode se tornar um pouco difícil, porque como a gente está falando, né, desse nosso estudo de hoje, da parte contemporânea, que a sociedade mudou, as pessoas mudaram, os hábitos mudaram, né? A gente também precisa mudar em relação a ganharmos almas, de usarmos de estratégia para ganharmos essas almas. A palavra ela vai ser a mesma, ela não vai ser mudada. O que vai mudar é a nossa estratégia de ganharmos essas almas para Jesus. Então, o que possamos fazer como Pedro, como Paulo, que, é claro, usaram de estratégias para ganhar essas pessoas. Nós precisamos usarmos de estratégia para ganharmos essas pessoas para Jesus.
precisamos sabermos lidar com essas pessoas, né? Ah, Hoje em dia, né, as pessoas, a sociedade ela está muito líquida. Líquida é uma questão levantada de um filósofo, e um grande filósofo e um grande sociólogo, Bauman, né, que um polonês que já é falecido, e ele falava muito, e ele, nos seus livros fala muito sobre a sociedade líquida, que quer dizer as pessoas que vão mudando, né, vai mudando os hábitos, vai desfazendo de coisas e trazendo coisas novas. Nós nos encontramos assim, a nossa sociedade ela está dentro desse pensamento desse filósofo e sociólogo, o Bauman, né, esse polonês, que a sociedade ela está líquida, ela ela vai buscar, ela quer buscar sempre coisas novas, está sempre se modificando, está sempre buscando soluções, né, diferentes, vai sempre assim buscando algo novo para o seu ego, para a sua vida pessoal, né? E a mesma coisa também elas estão fazendo com a palavra, com a Bíblia. A Bíblia está deixando de ser um livro especial para ser um livro comum. E nós sabemos que esse livro é um livro especial, um livro sagrado, né? E nós não podemos deixar que essa liquidez da sociedade, né, de estar sempre querendo modificar, né, buscando coisas para preencher o seu vazio, e não deixar com que a palavra também, com que a Bíblia se torne também essa coisa líquida, essa coisa descartável que você usa e passa e você vai buscar outras coisas. Não, que a Bíblia ela vem a ser uma coisa permanente, uma coisa especial, porque ali está a palavra de Deus. E nós precisamos passar para essa sociedade a importância da Bíblia, a importância da palavra, que essa Bíblia não é um livro comum, é uma Bíblia sagrada, né? É uma Bíblia que contém ali a palavra de Deus. Então essa precisa ser a nossa preocupação, de estarmos passando, né, para a sociedade a importância que tem a Bíblia, a importância que tem esse livro, que esse livro é a boca de Deus falando para cada um de nós, e que esse livro ele é diferente de qualquer outro livro. Esse livro é um livro mais importante. Por quê? Porque nele contém a palavra de Deus. E através desse livro nós precisamos também sabermos passar esta palavra, né? Nós precisamos sabermos lidar com essas pessoas e sabermos passar a palavra, mostrarmos para elas que esse livro não é um livro comum, é um livro especial, é um livro que contém a palavra, é um livro que vai transformar a vida das pessoas, um livro que vai falar da salvação, principalmente, nós não podemos esquecer, vai falar do pecado, vai falar da salvação. Nós não podemos, em nossas pregações, em nossas evangelizações, só falarmos uma parte dessa Bíblia. Precisamos falar também das duas partes. Falarmos do amor de Deus, falarmos da salvação, mas também precisamos falar o que através do que vai nos levar a essa salvação. E as consequências, né, para quem não vai ser não vai ser salvo, não quer ser salvo, não, que quer continuar no erro, que não quer uma transformação. Resumindo, nós vamos falar também do pecado. Vamos falar do amor, vamos falar da salvação, mas vamos falar também do pecado, das consequências do pecado. Então, na nossa pregação, na nossa evangelização, nós não podemos de forma alguma esquecermos de falarmos também do pecado e das consequências do pecado. A nossa pregação também tem que estar voltada para esse ponto.
E é claro, um ponto muito importante que nós não podemos deixarmos de falar, não sendo só das estratégias desse evangelismo, mas também de é, da, falarmos, falarmos da estratégia, mas também falarmos da qualificação do evangelista. Esse evangelista ele tem que se qualificar, ele tem que estudar bem a palavra, saber o que ele vai falar, de que forma vai falar, as estratégias que ele vai elaborar, né? Ele precisa se qualificar. O evangelista precisa se qualificar. E quando nós falamos em qualificar, é se preparar, é estudar, né? Para poder levar a palavra, para poder usar de estratégias, para poder impactar, né, a vida dessas pessoas. Nós temos a palavra de Deus, que é rica, poderosa, é especial, mas nós também não podemos esquecermos que nós devemos nos preparar para levar essa palavra. Nós precisamos nos qualificar para levarmos essa palavra. Não pode ser de qualquer maneira. Nós precisamos nos preparar, nos qualificar e aí sim, depois, usarmos de estratégias lá no campo de evangelismo, onde você estiver, no bairro que você estiver, você usar as estratégias para evangelizar essas pessoas. Lembrando, as pessoas mudaram, a sociedade mudou, vamos lidar com várias pessoas, vários estilos de pessoas, né, várias personalidades de pessoas. Então isso vai requerer muita estratégia, qualificação nossa para levarmos essas pessoas a Cristo. Então, alunos, estamos agora ficando com o nosso final de aula, né? Onde nós falamos do capítulo 2, do capítulo 3. Na próxima aula, na nossa próxima videoaula, estaremos falando do capítulo 4 e 5 e assim dando continuidade à nossa apostila de evangelismo. Então, espero vocês na nossa próxima videoaula. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês assim ganhem bastante conhecimento nessa disciplina e que vocês possam se transformarem em grandes evangelistas, em grandes ganhadores de almas no seu bairro, na sua comunidade, na sua igreja, onde vocês estiverem, no seu trabalho, na sua faculdade, onde vocês estiverem, vocês possam serem grandes evangelistas estratégicos, qualificados, que levem a palavra, que falem do amor de Cristo e que mostre para essas pessoas quem é Cristo e o que Ele pode fazer na vida delas. Então, até a próxima videoaula. Que Deus abençoe a todos vocês.